Oi pessoal, eu sou a Prof. Aline e eu e a Elisângela, oi Elisângela, vamos falar um pouquinho para vocês sobre Durkheim ainda com o conceito de fato social. Então vamos lá ver o que é esse conceito aí da sociologia, um dos mais clássicos, então vamos lá. Você já viu alguma pessoa fazendo alguma coisa só porque está todo mundo fazendo? Essas pessoas são modinhas, já falaram isso? Já pensaram, será que eu sou modinha? Estou fazendo alguma coisa só porque todo mundo faz? Vamos ver então. Você em algum momento já agiu assim também? Lembra de algum exemplo? Só fez alguma coisa porque está todo mundo fazendo? Vamos pensar então. Esse tipo de comportamento é característico da sociedade, é a expressão da consciência coletiva. Então é super normal que nós sejamos influenciados pela consciência coletiva, algo que a maioria está fazendo, e aí, bora, vamos fazer também. A gente tem um exemplo aqui, né, de um grupo de roqueiros, metaleiros, todo mundo ali agindo da mesma forma, se vestindo parecido, utilizando símbolos e coisas muito parecidas, né? Essa é a consciência coletiva. A gente vai se identificando com algumas coisas na sociedade e agindo conforme elas já aconteciam. Para a sociedade existir e se manter, é necessário adequar todos os indivíduos a ela, seu modo de pensar, agir e sentir. Então, para a sociedade se manter, continuar como ela funcionava, é necessário que os indivíduos vão se adequando à sociedade. Então, a gente chega aqui, já existe uma maneira de agir, de existir, e a gente vai reproduzindo essas coisas, né? Por isso, nós somos reflexo da sociedade, na qual vivemos e sentimos a necessidade de nos integrar a ela. Então, nós temos uma necessidade de estar sempre nos integrando, estar sempre nos relacionando e por aí vai. Para Durkheim, a sociologia é a ciência responsável por estudar esse fenômeno. Qual o fenômeno? Esse fenômeno das coisas estarem coletivas, integrados. Temos mais um exemplo aqui, né, do campo de futebol. Então, todas as pessoas se identificam com o futebol, se identificam com algum time e vão agir conforme as outras pessoas que já agiam dessa forma, né? Então, como que eu vou me vestir? Uma camiseta do time, talvez? Como que eu vou me agitar aqui nesse campo ou nessa TV assistindo e por aí vai. E aí, o Durkheim achava que a sociologia tinha que estudar essas questões aí do coletivo, né? E esse fenômeno ele vai chamar de fato social. Veremos quais são as suas 3 características. Então, a gente vai ver agora as 3 características do fato social. O fato social, um dos conceitos mais importantes do Durkheim e de todas as teorias sociológicas que vão seguir depois dele, que vão seguir o fato social. Primeira característica, então são 3 e a primeira é chamada de coerção social. Sentimos isso pela influência da sociedade em nós. Então agora a gente não está falando mais de coesão social, a gente está falando de coerção. A coesão era o que nos deixava unidos, lembram? Agora a gente vai falar da coerção. Então, ele vai chamar de coerção. Ao mesmo tempo, é sentida pelo indivíduo como uma obrigação e necessidade, porque o permite fazer parte desse grupo. Então, a coerção é tipo uma obrigação, é uma influência que parece uma obrigação, de como nós vamos agir aqui para interagir nos grupos. Vamos ver uma tirinha para perceber aí como funciona essa coerção ou pressão. Então, lembrem, coerção tem essa relação com pressão, com obrigatoriedade, seja por leis ou não, veremos. Então, nós temos uma tirinha aqui, né? As criancinhas, tirinha da Mafalda, sempre presente nas aulas de sociologia, e aí as criancinhas lá apontaram para alguém e todo mundo começou a correr e daí fizeram uma roda gigante ali em torno de uma pessoa. E aí ele pensou, né? Porque se ele falasse, ele pensou, quem foi que espalhou que eu não gosto dos Beatles? Então, o que está acontecendo aqui? Uma coerção por não gostar dos Beatles. Todo mundo estava julgando ele porque em algum momento alguém disse que ele não gostava de algo que a maioria das pessoas gostam. Talvez, não sei se hoje em dia mais, né? Vocês conhecem Beatles, tem que gostar. Como assim não conhece Beatles? Tô brincando, mas isso seria uma coerção social, né? E vamos de atividade. Será que vocês entenderam essa coisa da coerção, da pressão social?
Como você enxerga a coerção que a sociedade exerce sobre os indivíduos? Cite exemplos e escreva em seu caderno. Então, como que você enxerga? Você lembra de algum exemplo de coerção sobre os indivíduos, sobre você? Escreva aí pra gente, então.
E aí, como vocês percebem essa coerção social? Eu vou falar coerção sempre assim, para vocês verem que é uma coisa assim, um peso, uma pressão. É resposta pessoal, né? Mas vamos ver as dicas aqui, né? A coerção que a sociedade exerce sobre os indivíduos se manifesta em diversos fenômenos, como as leis, a utilização da moeda, falar a língua de um país, torcer para a seleção brasileira, etc. Então, quem que diz que a gente tem que pagar as coisas com moeda? Pois é, a gente chega e tem essa coerção, a gente tem que usar dinheiro, a gente tem que ter dinheiro para comprar as coisas, né? E o que mais aqui? Falar a língua de um país, a gente não escolhe nascer num país e ter que falar aquela língua, né? A gente vai sendo socializados e aquilo ali já está obrigatório, a gente vai aprender a falar em português e pronto. Depois a gente vai escolher falar ou não, escolher um outro idioma, mas por enquanto a gente foi determinados a seguir isso, né? Entendemos a primeira característica dos fatos sociais. Eles são coercitivos, isto é, são maneiras de pensar, agir e sentir que a sociedade nos obriga a ter. Então, talvez nem tudo que a gente sinta e a gente haja seja escolhas individuais. A gente aprendeu assim, a gente foi agindo porque aprendemos. E o que mais? Nós os internalizamos, ou seja, tornamos naturais e reproduzimos sem nem perceber. Por isso que a gente está falando disso. Talvez muitas coisas a gente achava que era individual, porque a gente nem percebeu que foi uma questão que a sociedade impôs sobre nós. A coerção se manifesta nas leis, mas também por olhares, comentários e outros comportamentos. Então, tem coisas que são de lei, né? A gente vai nascer, vai crescer e vai ter que seguir algumas leis. E outras coisas não estão diretamente lá nas leis, mas a gente percebe na sociedade, né? Como a gente não pode agir porque a gente vai ser visto com maus olhos e por aí vai. E a segunda característica, então, fato social. É um fato e é social e tem 3 características. A primeira é que ele era coercitivo e a segunda, ele é exterior ao indivíduo. Então, os fatos sociais são exteriores ao indivíduo. Para Durkheim, as regras são essenciais, pois estabelecem como os indivíduos devem se comportar, independente da vontade individual. Então, essas regras estão aí e não dependem da nossa vontade. Vão dizer como nós devemos nos comportar, independente do que a gente pensa sobre isso. Um exemplo, dinheiro no Brasil. Você deve pagar mercadorias com o real, independente da sua vontade, você deve se adequar a essa norma. Então, a gente não vai pagar com euro, com dólar, a gente vai pagar com real, a gente querendo ou não, porque é um fato social que é exterior às nossas vontades. Terceira característica, então, a terceira é a generalidade ou coletividade. Exemplo, pense nas regras de trânsito, elas se impõem a todos. Então, é geral, não é uma pessoa que tem que seguir as regras de trânsito, é todo mundo, porque se uma pessoa não cumprir, vai causar acidente, e a coesão social não vai existir, né? Então, regras de trânsito é um exemplo dessa característica da generalidade. O fato social vai ser geral, para todos. Vamos retomar aqui as características do fato social. De acordo com Durkheim, o fato social é o que a sociologia estuda e ele tem 3 características. Então, o que a sociologia estuda? Os fatos sociais, que são coercitivo, exterior e coletivo, ou seja, geral. Então, é coercitivo, é uma pressão, obrigatoriedade. Exterior, então é exterior às nossas próprias vontades e é coletivo geral, é para todo mundo, não é só para o rico, não é só para o pobre, é para todo mundo. Definição de fato social. Para Durkheim, esse é o objeto de estudo próprio da sociologia, o fato social. Ele possui correspondência às maneiras coletivas de agir, pensar e sentir, que são exteriores ao indivíduo e exercem coerção social sobre sua consciência. Os fatos sociais são comuns à maioria dos indivíduos da sociedade e por isso são coletivos. Exemplo de fato social, língua. Então, é exterior a nós nos comunicarmos através de uma língua e por aí vai. Vamos de uma atividade. Com base nas regras do fato social, quais são as regras? Coercitividade, exterioridade e coletividade.
e nos conhecimentos sobre esse conceito, explique como se dá a relação entre indivíduo e sociedade para Durkheim. E explique essa relação. Então, vamos recapitular. Com base nessas regras do fato social, nós vamos responder agora como se dá a relação entre indivíduo e sociedade para o Durkheim. Então, será que é, para o Durkheim, a sociedade que influencia o indivíduo ou o indivíduo que molda a sociedade? Tempinho para vocês responderem aí, então.
E aí, responderam o quê? Qual é a relação entre indivíduo e sociedade para o Durkheim? Para auxiliar essa resposta, então, a gente devia recorrer a algumas ideias do Durkheim e, para ele, a predominância da sociedade sobre o indivíduo. Então, a sociedade é que vai predominar sobre o indivíduo. O indivíduo, ao agir, pensar e sentir, segundo o autor, expressa fatos sociais anteriores e suas condutas estão relacionadas também a fins e a fatos sociais posteriores. Exemplos: moral, religião, educação, consumo, política, costumes e moda, pois são socialmente determinados. Então, saquem só, o que é socialmente determinado? Moral, religião, educação, consumo, política, costumes e moda, pois são socialmente determinados. Então é isso. A gente não compra coisas exatamente porque a gente quer, porque a gente descobre que tem que comprar para ter alguma coisa, né? Quem não compra, faz outras formas, está sendo diferente, né? Bom, retomando então, nessa aula nós vimos que o Durkheim definiu o que a sociologia estuda. O que a sociologia estuda? Fatos sociais. Então, de tudo que a gente está falando aqui são fatos sociais. E os fatos possuem 3 características: coercitivo, ou seja, obrigatório, coletivo e geral, todos devem seguir, e exterior, sua existência não depende da vontade de cada um, é exterior, né? Então, lembrem dessas 3 características do fato social, que é super importante. Referências. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, entendido o que são fatos sociais e por que são tão importantes nas nossas análises sociológicas. Fiquem bem!